Você já se perguntou quais são as fantasias sexuais mais comuns entre os homens? É esse o tema do nosso vídeo de hoje. Meu nome é Débora Martins, eu sou sexóloga e o meu grande objetivo é fazer com que a sua vida sexual seja feliz e prazerosa. E claro que quando a gente fala sobre prazer e vida sexual, naturalmente a gente fala sobre fantasias sexuais. Mas antes de falar sobre as fantasias mais comuns entre os homens, eu quero te falar o que é uma fantasia sexual. A fantasia, ela é todo estímulo mental que você dá para o sexo. Muita gente fala que ou pensa que fantasia é quando a gente pensa em uma fantasia de enfermeira, uma fantasia de professor, uma fantasia XYZ, se tratando de roupas. Mas não, a fantasia é um estímulo mental, é quando você forma, quando você coloca o sexo em forma na sua cabeça. Isso é uma fantasia sexual. Diferente até mesmo quando você pensa em lugares para você ter uma relação sexual, lugares que te excitam. Isso serve também como uma fantasia? Serve também como estímulo? Serve. Mas aqui, nesse vídeo de hoje, eu vou falar sobre as fantasias de uma referência mais mental, beleza? A primeira fantasia é o sexo a três. Essa é a fantasia mais comum e muita gente me pergunta assim: Débora, o que você acha dessa fantasia? O que você pensa sobre essa fantasia? E lá no final eu vou falar sobre o que eu penso sobre as fantasias sexuais e como você pode fazer isso se tornar saudável na sua vida sexual. Então, sexo a três, ou dois homens e uma mulher, ou duas mulheres e um homem, enfim, não importa, mas essa é uma das fantasias mais comuns. E o detalhe, não é só o homem que imagina isso não, muitas mulheres imaginam isso também, tá? Conhecida também como homenagem, né? Essa fantasia, ela está aí no ranking das escolhas aí da almarada. E em segundo lugar, aí aqui sim, fantasia de roupa mesmo. Está em segundo lugar essa vestimenta, né? O vestir que muitas pessoas têm, tá? Então, as fantasias de vestir mais comum é a fantasia de enfermeira, é a fantasia de tiazinha, é a fantasia de estudante. Inclusive as fantasias que mexem com esse imaginário masculino de ter uma mulher aí mais submissa, uma mulher mais passiva e uma mulher mais que ele consiga dominar, porque a relação sexual onde o homem ele se entende como empoderado, ele se entende como ativo, ele se coloca no poder, no domínio. Aqui eu não estou falando dessa submissão, tá? Disfuncional, eu não estou falando de uma questão da mulher, né? De a mulher não ter uma preferência, não estou falando nesse sentido, mas a própria energia masculina que os homens têm quando eles pensam nessas fantasias, ou que a mulher acaba cuidando dele, ou que a mulher com a fantasia se coloca nesse ponto de submissão, o homem ele acaba trabalhando a sua masculinidade, trabalhando esse empoderamento masculino. Então, quando se trata de roupas, essa é a segunda fantasia, né? Depois do sexo a três, essa é a segunda fantasia. A grande maioria dos homens comentam, né, nos comentários, no meu direct e até mesmo no consultório que, Débora, eu sempre penso ou eu sempre imagino ver a minha parceria usando alguma roupa que me estimule, que me incentive na relação sexual. E aqui já fica uma dica para você que é casal. Essa fantasia aqui ela é bem bacana. Que tal você começar a experimentar? Aliás, tanto homens quanto mulheres, tá? Quando a gente fala, só uma pequena observação aqui no vídeo, quando a gente fala de fantasias sexuais, por exemplo, femininas, a gente fala de homens que colocam roupa que remete à proteção, à provisão, por exemplo, bombeiro, policial, alguma coisa nesse sentido. Será que faz sentido para você? E em terceiro lugar são os lugares proibidos. O terceiro ranking aí de fantasias sexuais são lugares proibidos. Débora, todos os homens gostam de todas essas fantasias? Não,
É claro que eu fiz uma pesquisa e estatisticamente falando, essas são as mais comuns. Agora, pode ser que o seu parceiro, ou pode ser que você, homem, não goste de uma dessas fantasias aqui e não tem nada de errado com você. É muito importante você entender como você funciona e que você respeite a sua individualidade e a subjetividade aí do seu contexto sexual. Mas voltando aqui na terceira fantasia, lugares proibidos. Por quê? Porque isso remete a desafio, isso remete a será que eu serei pego? Isso remete a um domínio da situação e essa falta de controle, esse aumento de adrenalina excita muitos homens, né? Então, sexo em lugares não usuais, na praia, no mato, no carro, enfim, sexo em lugares proibidos, algumas pessoas em elevadores, né? É claro que isso é um tanto quanto perigoso para você, né? Mas no ranking, né? O meu papel é trazer um ranking, mas no ranking isso aqui está na terceira posição. E na quarta posição eu trago o dominar ou ser dominado. Essa fantasia aqui, ela tem uma conotação de pegada, de empoderamento. Então, a relação sexual, a fantasia sexual onde o homem ele domina a mulher, onde ele, por exemplo, usa algemas, onde ele usa algumas amarras, esse tipo de brincadeiras, quase que 50 tons de cinza, né? Não que seja, mas quase uns 50 tons de cinza. Isso faz com que o homem se sinta homem. E por que eu também citei, além do dominar, o ser dominado? Porque muitos homens eles acabam gostando dessa troca de dominação, né? Da mulher meio que direcionar em alguns momentos o sexo. Aqui como sexóloga eu sempre digo que as mulheres naturalmente elas sempre estão mais de um jeito passivo e não tem nada de errado com isso, é uma personalidade. Tem mulheres que são mais ativas, tem mulheres que vão mais para cima, mas isso é uma característica mais masculina. Mas essa troca de dominar, de dominação, ela é bastante interessante e isso aguça bastante as fantasias aí de uma maneira mental nos homens. E em quinto lugar, observar a parceira tendo relação com outros homens. E aqui eu já deixo a minha observação, que é o que eu falei lá no começo do vídeo, né? Existe uma diferença entre fantasia sexual e existe uma diferença entre fantasia sexual realizável. E aqui que entra, né, nessa fantasia de desejar a parceria tendo uma relação com outra pessoa. Embora isso seja muito comum, mas muito comum mesmo, não comum só no realizar, mas muito mais no pensar, eu sempre indico para os meus pacientes o seguinte: será que a fantasia que te excita, ela precisa ser realizável? E aí entra essa fantasia de ver a parceria tendo uma relação com outra pessoa. Por quê? Porque por experiência de consultório, por experiência de ter, por exemplo, milhares de alunos, Débora, que alunos são esses? Os alunos do meu programa Potência Masculina, que é um curso para homens, onde eu trato ejaculação precoce e disfunção erétil psicológica, além de abordar vários outros temas da sexualidade masculina. E aí já fica meu convite para você. Se você sofre com algum desses problemas sexuais, você não tem desejo, a sua ejaculação é rápida ou você perde a ereção durante a relação, aqui embaixo desse vídeo eu vou deixar um link para você conhecer o meu treinamento Potência Masculina, onde eu ensino os 4 grandes pilares para que você tenha uma vida sexual completamente satisfatória, onde eu ensino o pompoarismo masculino avançado, como você faz para administrar a ansiedade e também como você controla a ejaculação e a ereção com exercícios de ginástica íntima. Clica aqui embaixo desse vídeo e você vai saber muito mais informações sobre. Mas, voltando então ao que eu estava falando, eu sempre falo para os meus alunos e para os meus pacientes, será que essa fantasia ela vai ajudar no seu relacionamento? 90% dos casais que utilizam essa fantasia especificamente, por exemplo, de ver a parceria tendo relação com outras pessoas, aumenta nível de ansiedade, aumenta a insegurança, aumenta ciúmes e isso faz muitas vezes com que a pessoa, ou o homem ou a mulher, desencadeie algum transtorno sexual. Isso sem falar no perigo de se apaixonar pela outra pessoa e você trazer problemas para o seu relacionamento. Débora, com base nesse seu ponto de vista, então você está dizendo para a gente não fazer?
Não, com base no meu ponto de vista, não estou dizendo para você não realizar. Eu estou dizendo os perigos desse tipo e desse perfil de fantasia sexual, porque eu vivencio muito isso no meu consultório. Agora, de maneira geral e de maneira mais ampla, quando a gente pensa em fantasias, então fantasia é um estímulo mental que faz com que você tenha uma vida sexual satisfatória. E a fantasia, ela é muito importante. Idealizar e desenhar o sexo na sua mente é muito importante, porque na verdade o sexo não começa nos órgãos genitais, ele começa na nossa mente. Frente ao estímulo mental, principalmente, é que o nosso corpo começa a responder aí com a fase da excitação. E aí é onde tudo acontece, o orgasmo e etc. Uma vida sexual começa na mente. Agora, tem uma diferença muito grande onde você tem uma fantasia sexual que faz um estímulo para você ter uma relação e uma fantasia sexual que precisa ser realizada. Será que você precisa realizar essa fantasia? Talvez só na sua mente ela já esteja de bom tamanho, mas você faz essa análise. Será que você dá conta de seguir? É muito importante que você alimente uma mente fantasiosa. Mas quando você vai realizar, é muito importante que você saiba ou que você pense sobre as consequências e se você dá conta ou não. Será que você daria conta de ver a sua parceria tendo relação com outras pessoas? Será que se a sua parceria se apaixonar pelas outras pessoas, você também vai dar conta? Mas eu vou fazer um vídeo especificamente sobre essa fantasia que é o cuckold. Mas de maneira geral, essas são as 5 top fantasias do mundo masculino. A fantasia de sexo a 3, a fantasia de roupas bem específicas, a fantasia de lugares proibidos, a fantasia de dominação e a fantasia de ver a parceria tendo uma relação com outra pessoa ou com outras pessoas. E para você saber mais sobre os meus conteúdos, os meus cursos e os meus eventos, e sim, toda semana vídeo novo no canal para vocês, aqui embaixo você pode deixar o seu like, você pode também compartilhar esse vídeo e você também pode se inscrever no meu canal. Aliás, eu não vou nem te convidar, já clica aqui embaixo e inscreva-se, porque toda semana você vai receber conteúdos novos por uma profissional em sexualidade humana que trabalha todos os dias para ajudar no seu prazer. Quer assistir algum outro tema de vídeo? Você também pode deixar aqui nos comentários, porque é com base nas suas dúvidas que eu faço vídeos para vocês. Grande abraço e até o nosso próximo conteúdo. Até!